Olá, tudo bem? Eu sou a Carolina Mick, extensionista de cílios, e hoje eu vim falar de um vilão das lash designers, que é a falsa colagem. Making moves, trying to get away from this life I'm living. Same old things every day, wanna change this feeling. Carol, o que é a falsa colagem? Quem nunca sofreu quando acabou de fazer um trabalho lindo, maravilhoso, a cliente foi embora, em menos de 24 horas ela mandou mensagem falando que caiu tudo. Quem não tem vontade de chorar ou de sair correndo quando isso acontece? Isso já aconteceu comigo várias vezes, não foi uma, não foram duas, às vezes acaba acontecendo até hoje. Então eu separei aqui uma lista de itens que podem provocar a falsa colagem para explicar para você, lash, para que isso não aconteça mais, tá? Então vamos começar. O primeiro motivo, o primeiro item da falsa colagem é a higienização. Quando a gente não faz a higienização dos cílios da nossa cliente corretamente, tem vídeo de higienização aqui já, você acaba que prejudicando todo o seu procedimento. Por quê? Às vezes a nossa cliente ela chega com excesso de rímel, excesso de maquiagem, poeira do dia a dia, ou às vezes ela passou muito a mão, a gente sabe que a mão ela contém oleosidade, a pálpebra contém oleosidade, enfim, a gente tem que fazer uma higienização muito bem feita nos cílios da nossa cliente. Você pode até fazer o uso de um primer, caso a pele da sua cliente seja muito oleosa, para você ter certeza que não ficou oleosidade nenhuma no fio da sua cliente, para que aí sim você possa começar o seu procedimento. Não se esquece também de secar muito bem, deixar muito bem sequinho os cílios da sua cliente. Às vezes as pessoas querem fazer a higienização ali correndo para ganhar tempo na aplicação, e não é assim que funciona. Separa o tempo adequado, o tempo que você demora para fazer o procedimento na sua cliente e vá fazendo passo a passo com calma. Não adianta você querer passar uma coisa na frente da outra e no final você não ter um bom resultado. Extensão de cílios não é bonita só a hora que a cliente abre o olho, também tem que ter durabilidade. O segundo item que eu deixei anotado aqui é o isolamento. A gente pegar apenas um fio da nossa cliente e ter a certeza de que não tem nenhum fiozinho do lado, nenhum baby lash do lado, trançado naquele fio aonde você vai acoplar a sua extensão. Porque às vezes fica um fiozinho passado por cima, você cola a extensão e não percebe. A hora que você vai passar a escova ou que a cliente vai coçar, a base do fio não acoplou direito ali por conta desse mau isolamento. Então o isolamento também é essencial para um bom resultado, ok? Depois do isolamento, um vai puxando o outro, né? Depois do isolamento, eu coloquei a acoplagem, que é você colocar certinho a base dos cílios do fio sintético no fio natural da sua cliente. Não deixar arrebitado, porque quando a gente deixa o início do fio sintético arrebitado, a hora que a gente passa a escova, o fio solta. Então ele tem que estar bem acopladinho, com o início bem presinho e o resto do corpinho dele certinho no fio natural da nossa cliente. Então a acoplagem também é muito, muito importante. Passou a escova, saiu, vai lá e cola de novo, ok? Depois da acoplagem, eu coloquei eu anotei aqui a colocação do pad. Carol, por que a colocação do pad é importante pra gente saber sobre a falsa colagem? Porque se você coloca o pad de uma forma errada, com que fique incomodando o olho da sua cliente, ela vai lacrimejar, você vai ter que parar para secar o tempo todo. E isso vai fazer com que os cílios dela umedeça e você às vezes não secou direito, fora que a lágrima, ela contém sódio. Você já higienizou todos aqueles cílios, já tirou todos os resíduos que tinha ali, a sua cliente lacrimejou. Então, é muito importante você colocar o pad da forma correta para que ela não fique lacrimejando o tempo todo, fazendo com que isso possa atrapalhar o resultado final do seu trabalho. E se caso ela lacrimeje porque o pad foi colocado de forma correta, a culpa não é dela. A culpa é sua de ter colocado o pad de uma forma que ficou incomodando. Então se certifique a hora que você acabar de fazer o isolamento dos cílios inferiores, pega o seu espelhinho de dentista, olha os cílios da sua cliente. Aqui também tem vídeo falando sobre isolamento de cílios inferiores para que você não tenha dor de cabeça. Depois eu coloquei, vamos falar agora sobre o tamanho correto do fio.
Carol, como eu escolho o tamanho de fio sintético que eu vou colocar na minha cliente? Que tamanho eu sei que eu posso colocar para que isso não aconteça? Eu sempre falo, a gente pode aumentar no máximo 2 tamanhos dos cílios da nossa cliente, porque senão o fio da nossa cliente não vai ter estrutura para sustentar aquela extensão. Então a gente tem que ir lá medir. Carol, como que eu meço? Pega um fio que você acha que é mais ou menos do tamanho dessa cliente, isola os cílios natural dela, pega aquele fio sintético e coloca. Ah, ficou 2 tamanhos maiores, 2 milímetros maiores, é o tamanho que você vai fazer. Só que primeiro você vai conversar com sua cliente, ver o efeito, o resultado que ela quer, para daí você escolher o tamanho, ok? Tamanhos muito extensos, num fio natural muito curto, vai dar falsa colagem, porque a cliente não vai ter estrutura para sustentar o peso daquele fio. Os cílios da cliente não vai ter estrutura para sustentar uma extensão daquele tamanho. Então, é muito importante você saber escolher o tamanho exato e adequado para os cílios natural da sua cliente. Coloquei também a cola. Todo mundo, coloquei ela aqui mais pro final, porque todo mundo acha que o resultado da falsa colagem é sempre a cola, que a vilã da falsa colagem é sempre a cola. E não é isso. Às vezes a cola que você usa é maravilhosa, você só não tá sabendo trabalhar corretamente com ela. A maioria das colas certificadas hoje em dia, ela vem no Magic Pack. Eu já postei vídeo sobre cola, e atrás do Magic Pack de colas boas sempre tem a indicação da temperatura que ela vai funcionar e da umidade que ela vai funcionar. Por isso que a maioria dos ateliês, das salas de lash designer são sempre geladinhas. Às vezes é porque tá calor, mas porque a gente precisa manter uma temperatura adequada para a cola que a gente trabalha. Então, se você não se atentar a isso, aí sim vai ser um problema, mas não significa que o problema é da cola, que a cola não é boa, e sim que você não tá trabalhando com ela para aquilo que ela pode te entregar. Então, sempre se certifique. Tem um higrômetro, que é uma pecinha que mede a umidade que tem dentro do seu ambiente. Tem épocas do ano que a gente precisa ligar o umidificador. Tem épocas do ano que a gente precisa deixar o ar desligado. E assim a gente vai trabalhando. Quando chove, o tempo fica muito úmido. Quando tá muito calor, o tempo fica muito seco. Então, a gente tem sempre que se atentar a isso. E aí sim, você vai conseguir 100% do potencial de ação da sua cola. E por último, que vem é o cuidado que a cliente tem que ter. Então, a gente pode ver que a maioria dos erros podem ser cometidos por nós, lash, se a gente não se atentar ao que a gente está fazendo, se a gente não tiver atenção, se a gente não tiver estudado o suficiente para entregar um trabalho 100% bom para nossa cliente. Então, por último, eu coloco os cuidados da cliente. A gente sempre tem que falar que não pode molhar por 24 horas. Tem cliente que acha que não pode molhar pelas 24 horas só no dia da aplicação, e na manutenção não. Então é sempre bom a gente ressaltar para a cliente que dentre as 24 horas ela não pode molhar os cílios, a higienização todos os dias para hidratação da cola. Mas assim, a falsa colagem ela só vai se dar após 24 horas. Se passaram de seus 24 horas e isso não aconteceu, não é falsa colagem, ok? Ah, e se você tá assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever no meu canal, me seguir lá no Instagram, porque tem muito conteúdo de qualidade para quem quer ser uma lash designer de sucesso.